Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Olá, povo abençoado de Deus. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Carlos servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Tudo na graça de Deus. Isso é uma beleza, meu irmão. Viver sob a graça de Deus é tudo de bom. Glória a Deus. Então, meu irmão, vamos lá. Hoje é sábado, dia glorioso. E eu quero, nesse dia, meu irmão, trazer a vocês um estudo da palavra de Deus. Um estudo poderoso, edificante. Um estudo que vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Glória a Deus. E o tema desse estudo é idades altas do Antigo Testamento. Por que as pessoas no Velho Testamento tinham idades tão altas? Né, meu irmão? Por quê? Veja só, meu irmão, minha irmã. Eu aqui estudando Gênesis, eu notei que a genealogia mostrada ali mostram homens com idades muito altas, sabe, idades inimagináveis para nós hoje em dia, como pessoas vivendo assim 1000 anos, quase 1000 anos. Por que existiam essas altas idades e hoje em dia, meu irmão, elas não existem mais? Será que, porventura, passagem figurativas? Será? Esses anos, meu irmão, são realmente anos de 365 dias? Vamos tentar responder todas essas perguntas, amém? Meu irmão, minha irmã, povo abençoado de Deus, realmente, essas questões das altas idades deixam muitas pessoas perplexas, né? Porque as narrativas realmente mostram pessoas vivendo uma quantidade de anos incríveis, né? São quantidade de anos incríveis. Nesse estudo, meu irmão, vamos meditar algumas coisas a respeito disso, amém? Glória a Deus. Por que as pessoas do Velho Testamento tinham idades tão altas? Vamos entender? Meu irmão, primeira coisa a se dizer é que a Bíblia, ela não explica explicitadamente por que as pessoas viviam tantos anos no começo da história do mundo. Ela não explica, tá bom? Ela não fala nada sobre isso. Por exemplo, um dos homens que mais viveu foi Matusalém, com incríveis 969 anos. Está lá em Gênesis, capítulo 5, no versículo 27, que diz assim: todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Glória a Deus, aleluia. Alguns vão questionar aqui, esses anos não seriam anos normais como os que vivemos atualmente. Porém, meu irmão, não temos forte evidência sobre isso, viu? Que fique claro, não temos forte evidência sobre isso. Os anos, desde muito cedo, né, na criação, os anos já eram contados, e posteriormente seria, no mínimo, estranho que os judeus não corrigissem algo que possivelmente tivesse errado, né? Mas será que, mesmo não havendo uma explicação explícita, conseguimos ter uma ideia do motivo das altas idades no Antigo Testamento? A resposta, meu irmão, é sim. Sim. Primeiro motivo, e mais óbvio,
das altas idades no Antigo Testamento. Nos tempos iniciais da civilização, era a ordem de povoar a terra dada por Deus em Gênesis, lá no capítulo 1, no versículo 28. Parece-me bastante claro, meu irmão, essa intenção de Deus, dando às pessoas uma vida bem extensa, né? Porque isso daria às pessoas a possibilidade de uma multiplicação de pessoas muito mais rápida, né? Imagine aí quantos filhos um homem e mulher que vivia perto dos 900 anos podia ter. Penso eu que não seja difícil perceber que Deus, com seu poder, deu capacidade de saúde a esse povo, né? Para que eles pudessem fazer isso, né? Popularizar, como é que eu posso dizer? Povoar, né? O mundo, a terra. Mas esse, meu irmão, não é o único motivo, em minha opinião, não é, né? Eu também enxergo um motivo ainda mais incrível nessas altas idades, né? Passagem oral da história. Alta idade, passagem oral da história. Pense comigo, meu irmão, como a história de todos esses acontecimentos da criação, por exemplo, iria se manter intacto até que chegasse a Moisés, que foi quem registrou, né? Lembrando que ainda não existia escrita nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, as informações eram transmitidas de forma oral. Entendeu, meu irmão? De forma oral. Então, assim, as altas idades, elas propiciaram que, por exemplo, Adão vivesse na época próxima ao nascimento de Noé. Está lá em Gênesis, capítulo 5, do versículo 1 ao 32. Com isso, Adão consegue manter a narrativa que foi passado aos seus descendentes de forma intacta, cortando quaisquer mentira ou acréscimo adicionais. Glória a Deus. Pois ele viveu a história e estava ali para testificar. Glória a Deus. Aleluia. Da mesma forma, isso acontece com Noé, né? Com Noé, que recebe todas essas informações e depois vive até próximo ali ao nascimento de Abraão, lá em Gênesis 11, versículo do 1 ao 26, e assim por diante, meu irmão. Mas, irmão Carlos, por que os homens, algum tempo depois, passam a viver menos anos? Por que, irmão Carlos? Vamos entender? Alguns usam esse texto para explicar a diminuição das idades. Gênesis capítulo 6, versículo 3, que diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre nos homens, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Alguns usam esse texto para explicar a diminuição das idades. Porém, meu irmão, observamos que mesmo depois desse texto, tivemos várias pessoas que viveram mais de 120 anos, né? Em Gênesis 25, 7, nos diz: foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Então, a possibilidade mais concreta aqui, meu irmão, é que Deus esteja falando do tempo entre o anúncio do dilúvio a Noé e o acontecimento do dilúvio. Glória a Deus. Aleluia. Assim, meu irmão, esse texto não explica a diminuição das idades, né? Não dá embasamento a isso. Podemos então inferir que a partir do momento em que os propósitos de Deus
de dar altas idades aos homens foi atingido. Ele passa então a diminuir o tempo de vida das pessoas. Essa é uma possibilidade forte, né? Temos essa constatação da diminuição das idades escrita no livro de Salmos, né? Salmos 90, versículo 10, que nos diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é caseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O salmista aqui, meu irmão, mostra que as altas idades no início de Gênesis já não são uma realidade na época deles. Já temos aqui algo muito parecido com o tempo de vida que temos hoje em dia. Por fim, meu irmão, alguns defendem que os anos contados no início de Gênesis não eram anos contados como atualmente, hoje, ou seja, anos de 365 dias, né? Então, a idade ali não estaria tão correta, né? Não estariam tão corretas. Glória a Deus. Mas isso, meu irmão, é pouco provável, tá bom? É pouco provável. Apesar de existir algumas diferenças entre os calendários que usamos hoje e a contagem de tempo daquela época, essa diferença não é tão significativa ao ponto de dizermos que a contagem feita naquela época poderia mudar drasticamente as altas idades daquelas pessoas, né? O texto bíblico, além do relato genealógico, glória a Deus, quis mostrar realmente que eles viveram muitos anos, quando adiciona as idades. Talvez você seja como eu, meu irmão, né? Não lê a Bíblia assim diariamente, né? Mas esse texto, meu irmão, ele nos deixa bem